clique. Rádio Bossa 9. A partir de agora... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Mais uma invenção tupiniquim, o orelhão. O orelhão foi criado em 1972 pela arquiteta e designer Chu Ming Silveira. Quando se formou, ela começou a trabalhar na Companhia Telefônica Brasileira, a CTB, onde trabalhou no desenvolvimento dos projetos de centrais telefônicas e postos de serviço. Pensando numa estrutura forte, leve, resistente a sol e chuva, barata e com um bom desempenho acústico, Chu Ming se inspirou no formato de um ovo para fazer o projeto do orelhão. Na época em que foi inventado, os telefones residenciais eram artigos de luxo, caríssimos, e poucos tinham acesso. Por isso, o orelhão teve grande importância, incluindo pessoas, diminuindo distâncias e criando vínculos com a população. Você pode até pensar que os orelhões caíram em desuso, mas não se engane. Pessoas que moram em lugares mais afastados ou em zonas rurais continuam usando o orelhão. Mais um gol pro Brasil! Você acabou de ouvir... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Muito bem, meus queridos ouvintes, hoje é sábado, dia 16 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou o Léo Nunes. A partir de agora, entrando no ar, o Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. Votação final da proposta. Em plenário, contou com o anúncio do senador Carlos Viana de apresentação de projeto de lei para direcionar a terça parte dos recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente para projetos de formação e capacitação de menores não adotados. Senadores comemoraram a aprovação da identificação a ser feita por contribuintes como incentivo e simplificação das doações. Você está ouvindo Jornal É Notícia. A força de trabalho brasileira já ultrapassa 99 milhões de pessoas. É o maior número da história. A alta em 2022 foi de 11% em relação a 2012, que registrou 89,7 milhões de pessoas. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do crescimento da população economicamente ativa, a pesquisa do IBGE detectou uma redução na taxa de sindicalização em 2022. A média nacional reduziu de 16% em 2012 para 9% em 2022. Entre os estados, o mais sindicalizado é o Piauí, com 18,8%. Já o Amazonas tem a menor taxa de sindicalização, 4%. A sindicalização também recuou em todos os grupamentos de atividades, tanto em relação a 2019
como a 2012. A queda na proporção de sindicalizados com nível superior completo também foi a maior, como explica a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui. O número de trabalhador com nível superior completo cresceu muito, ao passo que o conjunto de trabalhadores com nível superior completo e sindicalizados caiu. A sindicalização caiu entre todos, mas o fato do denominador do nível superior completo ter crescido tanto nos últimos anos fez com que a taxa entre eles fosse a que mais tivesse retraído. Também caiu o número de sindicalizados entre empregados com carteira assinada no setor privado, de 20,9% em 2012 para 11% no ano passado. No setor público, esse contingente passou de 28% em 2012 para 19,9% em 2022. Entre os 30 milhões e 200 mil empregadores e trabalhadores por conta própria no país, pouco mais de um terço tinham o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, uma alta em relação a 2019, que era de 29%. Do total de empregadores por conta própria, 5,3%, cerca de 1.600.000 pessoas, eram associadas a cooperativas de trabalho ou produção. O Sul tem o maior percentual, com 9,1%, e o Centro-Oeste, o menor, 3,8%. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O presidente Lula embarcou nesta sexta-feira para 2 eventos internacionais em Cuba e nos Estados Unidos neste final de semana. No sábado, em Havana, o líder brasileiro participa da cúpula do G77 mais a China. O foco vai ser nas parcerias em ciência e tecnologia e na cooperação entre os países do Sul Mundial, segundo o Itamaraty. Para o diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual, Luciano Maza de Andrade, o Brasil tem muito a contribuir. Como incentivar e mobilizar mecanismos, instituições e programas para aprimorar a cooperação Sul-Sul entre países em desenvolvimento. E acho que o papel do Brasil é um papel especialmente relevante, considerando que dentro desses países é um país que tem capacidade, estrutura no seu sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação particularmente relevantes. No domingo, Lula segue para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral das Nações Unidas. Para o secretário de Assuntos Multilaterais Políticos, Carlos Cozendey, vai ser um momento importante para o reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Recolocar o Brasil no cenário internacional, retomar a participação ativa nos fóruns multilaterais, e aí é muito simbólico que esse movimento seja coroado com essa presença nas Nações Unidas, que é o principal fórum multilateral. De acordo com o secretário, estão confirmadas reuniões de Lula com o secretário da ONU, Antônio Guterres, e com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Lula e o presidente americano Joe Biden vão lançar uma iniciativa sobre os direitos trabalhistas no século XXI. A volta de Lula ao Brasil está prevista para o dia 21 deste mês. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Dicas de saúde com Beth Begonha. Você já tomou alguma dose da vacina bivalente contra a Covid? Não? Então definitivamente está na hora. 2 subvariantes da Omicron aumentaram significativamente o número de casos na Europa, América do Norte e já chegaram ao Brasil. O vírus evoluiu para driblar algumas defesas do nosso corpo e conseguir se agarrar com mais facilidade às células. Embora seu potencial letal seja menor, sua capacidade de provocar surtos é maior que a da variante original, porque ela é extremamente contagiosa. Vale a pena lembrar que já está amplamente provado que a Covid deixa sequelas num percentual relevante de pessoas que têm a doença, mesmo em sua forma branda. A vacina bivalente é feita com base na Omicron e tem sido proteção eficiente contra mortes e casos graves que exigem hospitalização. Não se demore, procure o posto de saúde mais próximo. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Justiça em São Paulo deu prazo de 90 dias para que o governo cumpra a decisão liminar e instale câmeras de vigilância nos veículos da Polícia Militar Paulista e que todos os PMs usem câmeras corporais nos uniformes e não as desliguem durante as operações. Em caso de descumprimento, a multa para o Estado é de R$100 mil.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar de São Paulo conta com 10.125 câmeras corporais portáteis, número suficiente para equipar pouco mais da metade dos PMs de todo o estado. Na decisão, o juiz Josué Pimentel, da 8ª Vara da Fazenda Pública da capital, determina ainda que a Polícia Paulista cumpra a regra do Supremo Tribunal Federal, que prevê o uso de algemas e não outros métodos para conter pessoas que estejam resistindo à prisão ou possam fugir. Nesse caso, a decisão é uma resposta a uma ação movida por associações de defesa dos direitos humanos, sobre o caso de um homem negro que foi carregado por policiais militares com os pés e mãos amarrados para trás. Isso foi em junho deste ano. O homem foi acusado de furtar chocolates e outros artigos de um mercado da Zona Sul de São Paulo, juntamente com outro homem e um adolescente. As imagens dessa ação correram o país e motivaram 4 associações de defesa dos direitos humanos a entrarem na justiça contra o abuso. Entre elas, a ONG Educafro, que protocolou o pedido. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública respondeu que os métodos de contenção utilizados pelos policiais militares durante as abordagens seguem os protocolos pautados pela instituição e pela legislação. E que, quando são constatadas desconformidades, os fatos são apurados com rigor por inquérito policial militar. A pasta acrescenta que as câmeras corporais funcionam de forma ininterrupta, não permitindo o desligamento, mantendo assim as imagens gravadas. E que, sobre o caso do rapaz amarrado, as imagens das câmeras foram encaminhadas ao Poder Judiciário, assim como o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil. Você está ouvindo Jornal é Notícia. A Operação Poraquê já destruiu até o momento 72 dragas avaliadas em mais de 126 milhões de reais. Segundo o Comando Militar da Amazônia, todos os equipamentos inutilizados estavam envolvidos em atividades de mineração ilegal, prejudicando o meio ambiente e as comunidades indígenas e ribeirinhas. A operação é uma força-tarefa envolvendo várias entidades como o IBAMA, Instituto Chico Mendes, FUNAI, Forças Armadas e Polícia Civil do Amazonas, com a atuação de mais de 300 militares. As ações começaram no dia 20 de agosto e são baseadas em dados de inteligência fornecidos pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e pelo 4º Batalhão de Inteligência Militar. A ação percorreu aproximadamente 11 mil quilômetros da chamada Amazônia Ocidental, combatendo a mineração ilegal, a contaminação das águas, o desmatamento ilegal, o tráfico de drogas e a ocupação ilegal de territórios indígenas ou pertencentes à União. E os números divulgados demonstram uma atuação criminosa dentro da floresta. Em todo o primeiro semestre deste ano, foram destruídas 167 dragas com prejuízo superior a 388 milhões de reais. O cálculo foi feito considerando não só o valor das embarcações destruídas, mas o valor de apreensões envolvendo outros itens como minério ilegal, combustível, drogas e dinheiro vivo. A operação foi batizada de Poraquê devido à espécie de peixe encontrado na bacia amazônica que emite uma descarga elétrica capaz de derrubar um cavalo ou matar um adulto, tornando a espécie temida pela população ribeirinha da Amazônia. Você está ouvindo Jornal é Notícia. As mudanças climáticas, o fenômeno El Niño e os desastres naturais serão discutidos pelos senadores em uma sessão de debates temáticos. A proposta partiu do senador Esperidião Amin, que disse estar sensibilizado com o saldo da distribuição provocada pelo clima extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no início de setembro. As tempestades provocou elevação das águas dos rios e deixou 5 mil desabrigados, 20 mil desalojados, além de 47 pessoas mortas. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Vamos para os intervalos, já tem muito mais. As principais informações. Jornal é Notícia. Bossa 9 Audiovisual.
Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Receita do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. Vamos aprender a fazer bife em camadas. Anote os ingredientes: 1 kg de alcatra em bifes, 1 envelope de tempero em pó para carnes, 2 dentes de alho picados, 2 colheres sopa de óleo, 2 cebolas em rodelas, 3 tomates em rodelas, 4 batatas em rodelas finas, sal e orégano a gosto, meia xícara chá de água, meia xícara chá de cerveja clara. Para o preparo, tempere os bifes com o tempero em pó e o alho. Em uma panela de pressão com óleo, faça camadas do bife temperado, cebola, tomate e batata temperados com sal e orégano. Regue com a água e a cerveja e tampe a panela. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 15 minutos. Depois de iniciada a pressão, desligue, deixe sair a pressão e abra a panela. Transfira para uma travessa e sirva em seguida. Delícia de receita, hein? Rende 6 porções, fica pronto em 25 minutos. Essa foi a receita de hoje, bife em camadas. Bom apetite para você e até o nosso próximo. Você ouviu? Receita do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Estamos de volta neste sábado com mais informações. As principais informações. Jornal é Notícia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a aprovação célere dos projetos de reforma eleitoral aprovados pelos deputados. Entre as mudanças estão a flexibilização da prestação de contas e do uso de recursos do fundo partidário e do uso de dinheiro da cota feminina e das candidaturas de homens. Ele explicou que, por serem temas complexos, não pode ser votado de forma assodada, sem permitir uma análise aprofundada por parte dos senadores. Os deputados têm pressa na votação da reforma eleitoral no Senado para que as novas regras possam valer nas eleições do ano que vem. Os projetos serão enviados para a Comissão de Constituição, onde poderão ser votados com a proposta do Código Eleitoral. As principais informações. Jornal é Notícia. Aprovado na Câmara, agora é a vez do Senado analisar a proposta que regulamenta as apostas esportivas online. O projeto é de interesse do governo, que pretende aumentar a arrecadação em 700 milhões de reais só no ano que vem. Na próxima semana, uma reunião de líderes vai discutir as prioridades para os próximos meses, e entre elas está essa regulamentação das apostas online. O texto aprovado na Câmara foi um substitutivo do deputado Adolfo Viana. A regulamentação vai valer para todos os sites de apostas virtuais. Isso inclui apostas esportivas e cassinos online, como explicou o advogado tributarista Humberto Júnior. A lei ela regulamenta não somente as apostas esportivas, mas também outros jogos online, como cassinos, até mesmo diversos jogos que vêm surgindo comumente nos dias atuais. Entre as regras está a tributação de 18% sobre o faturamento bruto para as empresas do setor, as chamadas BETs. O percentual de arrecadação será destinado a áreas como educação, esporte e turismo. Já para o apostador, a incidência será de 30% de imposto de renda sobre o que ultrapassar R$ 2.112, que é a faixa de isenção do IR. A retenção ocorrerá na fonte. Segundo o tributarista Humberto Júnior, a medida vai trazer segurança jurídica para o apostador. Diversos casos acontecem aqui no nosso escritório de pessoas
apostar em valores altos e a banca não pagar, querer que ele deposite um valor como contraprestação para poder devolver o valor que ele ganhou. E aí, com a regulamentação, o apostador vai poder judicializar essa questão, trazendo para ele uma segurança jurídica. Outras regras previstas na proposta. Menores de 18 anos ficam proibidos de apostar, assim como o pessoal que trabalha no setor, quem tem acesso aos sistemas de apostas esportivas ou atua na sua fiscalização. No caso dos prêmios esquecidos, vale como é hoje nas loterias tradicionais. Os ganhadores terão 90 dias para retirar o dinheiro. Caso contrário, parte dele será destinado ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas. E mais, no caso de apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais, as bets habilitadas vão precisar de uma licença do governo para operar. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Uma ótima notícia para os gaúchos. Começou nesta sexta-feira uma sequência de tempo ensolarado com alta nas temperaturas que vai até domingo. Desde o início do mês, o estado sofreu com muita chuva, com acumulados entre 200 e 500 milímetros em todas as regiões. Essa trégua agora é importante porque vários rios sob cheia no estado podem iniciar uma trajetória de baixa nos seus níveis. Isso permite que comunidades atingidas por inundações, como o Vale do Taquari, possam seguir com seus esforços de limpeza e recuperação. Segundo a Metsul Meteorologia, o sol predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Muitas áreas terão amplos períodos de céu claro, mas nuvens devem ser esperadas em parte do território gaúcho. O alerta fica por conta de muito frio com geada em pontos da Serra, dos Aparados e baixadas do Planalto Médio. Os campos de cima da serra terão mínimas negativas. Na segunda-feira, o sol aparece com nuvens na maioria das regiões do estado. No oeste e sul, áreas de instabilidade ingressam com chuva e trovoadas. Até o fim do dia, o tempo muda com chuva na maioria das regiões gaúchas. A temperatura ainda estará alta no noroeste, nos vales e na Grande Porto Alegre antes do retorno da chuva. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Empregado que usa o próprio material para trabalhar, como computador, celular ou ferramentas, tem direito a receber indenização. De acordo com a Justiça, a empresa tem que se responsabilizar pelo desgaste ou problemas no material. Por isso, uma empresa terá que pagar ao engenheiro civil pelo uso de equipamentos de laboratório, como balança de precisão, prensa, viscosímetro e estufa. O trabalhador foi contratado entre 2004 e 2016 para fazer a análise de medidas e qualidade da massa asfáltica fabricada pela companhia em Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo ele, a empresa pediu que utilizasse os equipamentos pessoais para fazer o serviço até que comprasse outros. Mas, em 12 anos de contrato, isso nunca aconteceu. Então, recorreu à justiça para conseguir indenização pelo desgaste e aluguel dos materiais. A balança custaria R$ 1.200 e o viscosímetro R$ 4.000. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Distrito Federal, André Santos, explicou que as decisões da Justiça têm sido favoráveis aos trabalhadores nesses casos e que as empresas têm a obrigação de fornecer equipamentos ou pagar algum tipo de auxílio. Ele tem direito a receber uma indenização pelo desgaste, digamos assim, desses equipamentos pessoais, seja um carro, seja um computador, qualquer equipamento próprio, ele não deve ser utilizado em benefício do empregador, porque quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador e não o empregado. O advogado André Santos orientou que é importante deixar tudo documentado com registros e recibos. O que o empregado tem que fazer no diário, ele tem que anotar, olha, no dia tal eu tive isso, eu fiz isso, no mês tal eu puxei com a internet, com a energia, guardar os comprovantes. Se a empresa precisa desse tipo de serviço, ela fornece os equipamentos e tem que ter registro, tem que ter documento. O pagamento de indenização ao engenheiro foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho e divulgado nesta semana. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Uma família de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, denuncia que o filho foi assassinado por criminosos no início da semana. Kaique Porfírio da Silva, de 18 anos, teria sido morto, segundo testemunhas, na localidade Buraco do Boi, no bairro de Ambaí, também no município, como explica o pai, Júlio César Gonçalves da Silva. Na segunda-feira, 4 horas da tarde, o meu filho
foi no buraco do boi. Aí, na terça-feira, meu filho não apareceu. Então, começou uma correria, a mãe dele foi na 58, entendeu? E eu fiquei na correria procurando por aqui na Baixada. Pegaram meu filho, amarraram meu filho, ficaram circulando com ele lá no buraco do boi e mataram meu filho na segunda-feira. Ainda segundo Júlio, o sobrinho Cauã Fernandes Porfírio, de 19 anos, e outras crianças e jovens também foram assassinados. Eles estão matando criança desde sábado. No domingo eles mataram mais 2 crianças e na segunda-feira mataram 4. Júlio também alega que a polícia não tomou providências diante da denúncia. Mandaram eu aguardar e me deram até semana que vem. O que eu vou esperar até semana que vem? Se hoje faz 5 dias. Júlio acrescenta que foi ameaçado pelos criminosos e que teme armadilhas, com novos assassinatos na família. As informações iniciais do caso foram divulgadas por movimentos sociais. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 58ª ADP e encaminhada ao setor de descoberta de paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que dá continuidade à investigação. Diligências estão em andamento. Você está ouvindo Jornal e Notícia. As vendas do comércio varejista cresceram 0,7% em julho, na comparação com junho, quando a alta ficou em 0,1%. Esse é o segundo mês consecutivo de resultado positivo. Com isso, o setor acumula expansão de 1,5% no ano e de 1,6% em 12 meses. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de comércio, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com os resultados anunciados agora, o comércio varejista está 2,2% abaixo do nível recorde da série de outubro de 2020. Na comparação entre junho e julho, 4 das 8 atividades avaliadas pelo IBGE tiveram crescimento de vendas. O destaque ficou com o segmento equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com alta de 11,7%. Segundo a pesquisa, o dólar e mudanças na política de importação ajudam a explicar a alta de julho. A segunda maior alta foi no setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que apresentou expansão de 8,4%. O gerente da pesquisa mensal contínua do IBGE, Cristiano Santos, explicou que o setor se recuperou graças às estratégias aplicadas nos últimos meses. Houve, nesse mês especificamente de julho, comparado com junho, uma recuperação muito por conta de promoções dessas mesmas cadeias. Então, elas fizeram grandes promoções, né, que atingiram as lojas todas, os sites todos, e isso acabou influenciando positivamente. É o primeiro mês de crescimento dessa atividade, que cresce acima de 8% nessa passagem de junho para julho, desde muito tempo, desde vários meses. A pressão menor da inflação foi a responsável por aumentar as vendas no ramo de hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve crescimento de 0,3% em julho, na comparação com junho. Já o volume de vendas no comércio varejista ampliado teve retração de 0,3% no período avaliado. A queda de 6,2% nas atividades de veículos e motos, partes e peças, influenciou no resultado do segmento. Nos últimos 12 meses, o varejo ampliado tem alta acumulada de 2,3% na média nacional. Nos estados, foi registrado, em um ano, crescimento em 24 unidades da federação, com destaque para Bahia. Apenas Mato Grosso do Sul, Roraima e Goiás obtiveram resultados negativos. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Comissão de Assuntos Sociais, CAS, aprovou o projeto de lei da senadora Margarete Busetti, que aumenta as penas para as agressões a profissionais de saúde em atendimento, relatada pelo senador Wilter Moraes. A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Jornal é Notícia está ficando por aqui. Para você, um bom final de semana e voltaremos na semana que vem. Tchau, tchau. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo.
Um estado que faz. Faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Curiosidade. Você sabia que as formigas, todavia no verão, preparam a sua comida? Ela pode levantar qualquer coisa que tenha 50 vezes o seu peso. As formigas se comunicam por meio do olfato. Ela é o inseto com maior cérebro em relação ao seu corpo. Elas têm 5 narizes diferentes, cada um com uma função. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9.